Glória a Deus, queridos, por essa canção. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, porque o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Então não pare de lutar se você estiver em tempo de guerra. Mantenha o seu coração firme, mantenha os seus olhos fixos no Senhor, e no tempo certo você vai ter o escape, o descanso, a cura e a recompensa. E por falar em tempo, eu quero compartilhar com vocês o texto que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 11. Um texto muito conhecido de todos nós, mas é um texto da palavra de Deus que é viva e eficaz. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus, que é o dono do tempo, ele fez todas as coisas no seu devido tempo. Deus é um Deus de organização, ele é organizado e ele fez todas as coisas no tempo certo, tudo por uma ordem estabelecida, tudo em organização. E ele também nos deixou o tempo organizado para que nós pudéssemos organizar o nosso tempo e para que nós pudéssemos também administrar o tempo que nós temos. Ele nos deixou dia e noite. Ele nos deixou os meses, os dias, as semanas, os anos, e assim nós vamos administrando o nosso tempo. E saber discernir o tempo é fundamental para que a gente possa colocar em prática as coisas certas que nós temos a fazer. Nós vamos ver lá no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, falando sobre os homens da tribo de Issacar, que eram homens experimentados no discernimento dos tempos, das épocas. Então eles eram fundamentais para que o povo de Israel pudesse perceber, pudesse observar o que o Senhor estava fazendo, como as coisas estavam se movimentando para que Israel prosperasse em todas as coisas, prosperasse nas lutas, prosperasse nas construções. Então haviam estes homens especificamente com esse dom de discernir o tempo. Então, queridos, saber discernir os tempos nos poupa de alguns transtornos. Saber discernir os tempos vai nos poupar de ansiedade. Porque o que é ansiedade? É a gente querer que algumas coisas aconteçam agora. É um imediatismo, é um desejo de ter tudo resolvido num estalar de dedos. Mas quando nós aprendemos a discernir os tempos, quando a gente percebe que algumas coisas não são para este tempo, isso traz paz no nosso coração.
Isso organiza a nossa mente para que a gente não ande nessa ansiedade. E também nos poupa de depressão. E eu não estou falando aqui de doenças, né, de patologia. Eu estou dizendo de comportamentos. Né? A gente se comporta de uma forma ansiosa ou a gente se comporta de uma forma depressiva quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Por isso é importante a gente se atentar para o tempo, para a estação em que nós estamos vivendo. O tempo é a estação em que Deus está se movendo, o que está acontecendo no mundo espiritual, para que a gente possa colocar em prática no nosso mundo físico. E aí a gente vai viver poupado de alguns transtornos, como a ansiedade, como a depressão, como frustrações. A gente às vezes espera que as coisas aconteçam daquela forma, a gente impõe o nosso tempo. Mas se a gente não discerne, isso nos frustra, isso nos causa transtornos na nossa alma. A nossa alma fica inquieta com isso. Então veja como é importante a gente observar quando Salomão escreveu esses versículos, dizendo que há um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas nesta terra. Então vamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo, àquilo que Ele está movimentando no reino. Saber o que fazer só funcionará 100%, só terá bom êxito se for executado no tempo certo. Porque muitas vezes nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer, mas nós não discernimos o tempo de fazer. E por causa disso, ou a gente pode atropelar as coisas, passar por cima, sem discernir esse tempo, ou então a gente pode provocar um atraso, uma letargia. A gente sabe que determinadas coisas precisam ser feitas agora, mas por causa de não discernir, a gente, vou deixar para amanhã, vou deixar para mais tarde, segunda-feira eu começo, deixa virar um mês, deixa eu receber, deixa eu começar outra coisa. E aí a gente não entende que algumas coisas precisam ser feitas naquele exato momento. Então, o discernimento que os homens da tribo de Issacar tinham era justamente para que o comando fosse dado no tempo certo, para que aquela estratégia funcionasse perfeitamente, em harmonia com o tempo. A gente também sabe que muitas coisas era para ser feito, mas não fez. E aí passou. E aí o que eu faço agora? Volto atrás? Busca discernimento no tempo. Porque muitas vezes aquilo que era para ser feito em determinado momento e não foi feito, talvez o próximo momento não seja mais necessário. E aí você acaba empregando uma força que não vai produzir nada. Vai ser um desperdício do seu tempo. Vai ser um emprego de força que não vai trazer nenhum bom resultado. Então é sempre muito importante nós discernirmos o tempo. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas que precisam ser feitas naquele tempo, mas de uma forma diferente. Então a gente vê o texto dizendo que há tempo para fazer uma coisa e há tempo para fazer outra coisa que é oposta. Então há tempo, vamos ver no versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se no tempo que é para você plantar, você resolver arrancar, o que vai acontecer? Você não vai ter fruto porque não plantou, e aquilo que se arrancou não estava no tempo. Então você fez uma força, você teve uma ação que foi desnecessária.
Há tempo de descanso e há tempo de trabalho. Então, muitas vezes o Senhor fala para você, é tempo de descansar. Mas aí você fala, por que eu vou descansar se eu tenho tanta coisa para fazer? E aí você trabalha no tempo que era para descansar. E aí logo depois que acaba aquele período, aquele tempo, é tempo de trabalhar. E o que acontece? Você está cansado para fazer o que precisa ser feito. Porque no dia que não era para você fazer, você fez. E agora que você precisa descansar, você não pode, porque agora é tempo de trabalhar. Então, queridos, discernir o tempo vai poupar você de todo o transtorno que a sua alma não precisa para esse tempo. Há um tempo para cada coisa. Se há tempo de comprar, não venda, compre. Compre, guarde, estoque. Mas há tempo de vender. Então o que você vai fazer? Vai comprar? Não, você vai vender. Porque se você comprar no tempo de vender, você pode acumular. E depois, na hora de vender, está desvalorizado, está vencido. Então percebe que a gente tem que estar atento. O nosso espírito ligado com o Espírito de Deus vai trazer na nossa mente o tempo certo em que a gente precisa agir. E aí a gente não fica ansioso. Se a gente está trabalhando, se a gente está funcionando, se a gente está observando qual é a movimentação que Deus está fazendo, qual é o tempo de Deus em que Ele está agindo conosco, vamos acatar a este tempo. Porque senão você vai se desgastar, você vai se chatear, você vai se aborrecer, você vai se cansar e você não vai ter energia para fazer aquilo que é certo, no tempo próprio, que já foi determinado para o Senhor. Então, colocar o nosso coração no descanso do Senhor é colocar o nosso coração para trabalhar no mesmo tempo em que Deus está trabalhando. É descansar no mesmo tempo em que Deus descansou. Então, observe, busque no Senhor o entendimento. Busque no Senhor qual é o tempo que está determinado para hoje. O que você precisa fazer hoje? Você precisa de fato fazer aquilo que a sua mente está mandando você fazer? Ou você está fazendo sem nenhuma direção? Hoje é tempo de fazer ou é tempo de não fazer? Hoje é tempo de avançar ou hoje é tempo de recuar? Hoje é tempo de comprar ou hoje é tempo de vender? O que é que o Senhor está falando para você? Então, meu querido, o meu desejo para você nessa tarde, a palavra que o Senhor quer ministrar ao seu coração nesta quarta-feira, é que você tenha o seu coração ligado com o coração de Deus, para que o seu tempo seja o mesmo tempo de Deus, que você ande em sintonia com o Espírito Santo de Deus, para você se poupar, para você não se desgastar, para você discernir o tempo e andar conforme a instrução do Senhor. Deus é organizado e Ele te dá chances, Ele te dá subsídios, Ele te dá matéria-prima para você organizar o seu tempo, para que você viva dias de paz, sem ansiedade, sem depressão, sem atrasos, sem perda de tempo, produzindo coisas boas no tempo que você tem para viver sobre essa terra. E eu quero orar por você agora, assim como eu quero colocar de novo a minha vida diante do Senhor, para que o meu tempo e o seu tempo estejam alinhados com o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra, que nos dá instruções nesta tarde, neste dia, para que o nosso coração não esteja ansioso com coisa alguma. Pelo contrário,
que ele esteja alinhado com o teu coração, discernindo o tempo do Senhor, entendendo qual é a movimentação que o Senhor está produzindo nestes dias, para que a gente produza conforme o tempo que o Senhor nos deu. Que a gente saiba discernir o tempo, para que nós tenhamos um tempo produtivo no nosso trabalho, com a nossa família, na faculdade, no nosso ministério, na sociedade, com os amigos. Que o nosso tempo seja produtivo, por causa do discernimento que nós temos no Senhor para andar segundo o seu bom propósito. Que o coração de cada um destes amados que está ouvindo, assistindo essa ministração, seja encontrado pelo Senhor, e que o Senhor dê toda a sabedoria necessária para que nós possamos viver no discernimento do tempo do Senhor, em nome de Jesus. Meu desejo é esse, querido, que você viva dias de paz no seu espírito, paz na sua mente, discernindo os tempos e as estações, como eram os homens de Issacar, para que você viva em paz no seu coração e na sua mente. Que Deus abençoe o seu dia, que você seja alguém que discirna aquilo que Deus está fazendo, em nome de Jesus.